Alô, jurista. Bem-vindo ao melhor canal jurídico do YouTube. Vamos assistir à prova oral do Dr. Antônio Dias de Souza Neto para o cargo de Juiz de Direito do Estado de Mato Grosso. Esse candidato tirou a nota 10 nessa etapa do concurso. E você já sabe, jurista bom é aquele que está inscrito no canal, portanto já se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário, se você quer que eu faça uma análise das questões dessa prova. Vamos lá. Boa tarde, Antônio Dias de Souza Neto, né? Antônio, vou fazer perguntas no âmbito do processo civil, tá? A primeira, eu gostaria que você trouxesse para nós a distinção entre preclusão temporal, lógica e consumativa. Excelência, a preclusão diz respeito à perda de um direito processual, da possibilidade de prática de um ato processual. Dessa forma, a preclusão é temporal quando essa perda se dá pelo decurso do prazo previsto para a prática de determinado ato. Por sua vez, a preclusão lógica se dá quando a parte pratica um ato inicialmente que é contraditório ao ato posterior, o que igualmente faz com que este segundo ato não possa ser praticado. E, finalmente, a preclusão é consumativa quando a parte exerce determinada faculdade processual, como, por exemplo, no oferecimento de contestação, e, antes do término deste prazo, tenta complementar o ato anteriormente praticado, que já precluiu de forma consumativa, justamente em virtude do fato de já ter sido praticado pela parte. Certo. Agora eu quero a distinção dos conceitos de preclusão e coisa julgada. A preclusão, excelência, como mencionado, diz respeito à perda de um direito processual momentâneo dentro do próprio processo, não operando efeitos externos. A coisa julgada já diz respeito à imutabilidade da decisão judicial, se subdividindo entre a coisa julgada formal, que diz respeito aos efeitos endoprocessuais, e a coisa julgada material, que opera de forma externa em relação ao próprio direito material subjacente à lide. E a sinonimia entre revelia e contumácia? Excelência, há ligação entre os dois termos na medida que a contumácia diz respeito justamente ao fato da parte ter deixado de praticar determinado ato por inércia. E a revelia se dá justamente na situação na qual a parte se queda inerte, deixa de apresentar contestação e tem este efeito processual em seu desfavor reconhecido no processo. O artigo 344 do CPC estabelece que se o réu for revel, né, serão presumidas verdadeiras as alegações formuladas pelo autor. Tem exceções a essa presunção? Sim, excelência, a presunção de veracidade dos atos em decorrência da revelia não se dão em determinadas situações legais, como no caso da narrativa da inicial não ter nenhuma plausibilidade, ou ainda no caso de direitos indisponíveis, dentre outras situações que podem ser observadas a partir do caso concreto. Quanto à nulidade processual, a regra geral de preclusão para alegá-la. Eu te pergunto, o preceito determina que a nulidade do ato processual pode ser alegada a qualquer momento? Como regra, não, excelência. Em relação às nulidades, o entendimento é no sentido de que
a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte que a sofreu tenha a possibilidade de se manifestar nos autos. E nessa medida, a não alegação da nulidade no momento oportuno pode gerar a convalidação dessa potencial nulidade. Tá certo, obrigada, Antônio. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde, excelência. Discorra sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos, enfatizando o rito qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, e como esse rito se relaciona com o controle concentrado interno de convencionalidade no STF, por favor. Excelência, em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, a partir da previsão expressa da Constituição, no artigo 5º, parágrafo 2º, que estabelece a cláusula de inesgotabilidade material dos direitos humanos, e a partir do próprio regramento mencionado por Vossa Excelência no parágrafo 3º, a Constituição prevê que os tratados internacionais de direitos humanos que sejam incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro, através do chefe do executivo e do rito respectivo, podem ser incorporados com status de emenda constitucional, caso sejam aprovados com o quórum e rito respectivo, que seria de votação em 2 turnos, por 3/5 e nas 2 casas legislativas, e nessa medida estes tratados serão incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, integrando, portanto, o bloco de constitucionalidade. No caso dos tratados que não sejam incorporados com este rito, o entendimento do STF é que, em se tratando de tratados de direitos humanos, ainda assim vão ter um status superior às leis ordinárias, na medida em que possuem o status supralegal. Esse é o entendimento do STF em relação às formas de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Em relação ao controle de convencionalidade, o controle de convencionalidade não se confunde com o controle de constitucionalidade. Dessa forma, enquanto o controle de constitucionalidade tem como base para sua aferição o regramento constitucional, que inclui os tratados de direito internacional que sejam incorporados com status de emenda constitucional, os tratados que têm o status supralegal não podem servir como parâmetro de controle de constitucionalidade. Contudo, no caso da convencionalidade, a análise é outra. A análise é de compatibilidade da lei interna em relação aos tratados internacionais de modo geral. Até porque não há, na análise da convencionalidade, um reconhecimento de inconstitucionalidade da norma interna, mas apenas seu afastamento a partir dessa perspectiva de eficácia paralisante da norma, de deixar de aplicá-la diante da incompatibilidade com o regramento internacional. Esse entendimento que o doutor trouxe, ele é uníssono na nossa doutrina nacional? Em relação ao controle de convencionalidade, Não, em relação ao status. na doutrina, excelência, existe muita discussão e crítica a esse status supralegal dos tratados de direitos humanos que não foram incorporados como um status de emenda constitucional, justamente porque seria uma modalidade que não existe a priori no ordenamento jurídico brasileiro, mas existe então essa divergência daqueles que entendem que esse status supralegal não deveria prevalecer e esses tratados deveriam ter força de lei ordinária. Mas prevalece no STF esse entendimento de que esse status supralegal que fica entre a Constituição e a lei ordinária é válido e correto. A liminar em ação direta de inconstitucionalidade, ela tem efeito ex nunc ou ex tunc? Por expressa previsão legal, excelência, a liminar tem efeito não retroativo, portanto, ex nunc. Minha última pergunta, então. Conforme levantamento feito pelo CNJ, há um número considerável de magistrados que se utilizam de redes sociais
para fins profissionais. O candidato considera a utilização de redes sociais um instrumento importante de aproximação do juiz com a sociedade e quais seriam os limites dessa utilização? Excelência, eu acredito que a rede social, a priori, não deve ser utilizada como uma forma de aproximação do magistrado, na medida em que o próprio dever de retidão e de comportamento mais contido do magistrado eh, afastam a possibilidade ou a recomendação de que essa interação via rede social seja excessiva diante do risco de violação à própria neutralidade, adiantamento de eventuais entendimentos eh, que possam prejudicar a imparcialidade do magistrado e assim sucessivamente. Então, nessa medida, eu acredito que a rede social não necessariamente se presta a essa finalidade. Optando por usá-la, o magistrado estaria sujeito a alguma regulamentação por parte do CNJ? Quais seriam as restrições? Obrigado pelo direcionamento, excelência. O CNJ tem resolução específica tratando da conduta do magistrado em redes sociais como uma forma de orientar e normativar essa atuação que tem sido um problema recorrente, né, no Brasil. E a orientação é justamente de que, ao utilizar a rede social, o magistrado adote este caráter de não emitir excesso de opiniões, não se manifestar sobre processos em cursos, não adiantar julgamento de nenhuma demanda e assim sucessivamente. Então, o CNJ, ao regular essa matéria, tem sido restritivo e tentado indicar que os magistrados usem com parcimônia as redes sociais, sempre sem envolver diretamente o trabalho, sem expor o dia a dia e assim sucessivamente. Satisfeito, obrigada. Somos nós. Vamos, Antônio, né? Isso. Vamos começar pelo direito agrário. Eu gostaria que você explicasse o princípio da função social da propriedade rural e quais são as 4 exigências constitucionais para o seu efetivo cumprimento nos termos do artigo 186 da Constituição. Excelência, a função social da propriedade, que é um direito fundamental inicialmente previsto no próprio artigo 5º da Constituição Federal, diz respeito a um direito fundamental que limita o exercício do direito de propriedade, que não pode ser exercido de forma absoluta. Dessa forma, a relação entre a função social e a propriedade é umbilical. Trata-se de uma verdadeira limitação e condicionante ao exercício do direito de propriedade, que deve levar em conta sempre essa perspectiva de solidariedade, de dignidade humana, de onde decorre justamente a função social. Em relação à propriedade rural, especificamente, o artigo 186, mencionado por Vossa Excelência, traz os requisitos para que determinada propriedade possa ser considerada como em cumprimento das funções sociais. E, nessa medida, os requisitos para tanto são que o uso racional e adequado dessa propriedade, o respeito ao regramento relacionado ao meio ambiente, de modo geral, o, o respeito também à ordem trabalhista, o regramento trabalhista daqueles que laborem na propriedade rural, e, finalmente, o, a atenção ao bem-estar tanto do proprietário quanto dos trabalhadores que laborem na localidade. Passando para o direito eleitoral,
Distinga as inexigibilidades legais absolutas daquelas que são consideradas relativas. Excelência, as inelegibilidades são condições negativas de elegibilidade, de forma que, caso essas estejam presentes no caso concreto daquele cidadão que pretende se candidatar, ele não pode ser candidato a determinado cargo. Dessa forma, as inelegibilidades relativas são aquelas que podem ser afastadas no caso concreto, sendo o caso, por exemplo, da inelegibilidade decorrente do parente de segundo grau do chefe do executivo, seja local, estadual ou federal. Essa é uma hipótese na qual é possível a desincompatibilização e o afastamento da inelegibilidade. Já no caso das inelegibilidades absolutas, estas não podem ser superadas no caso concreto. Então, um agente, por exemplo, que foi punido por um ato de improbidade administrativa com imputação do débito, um ato doloso de improbidade administrativa, sofre uma inelegibilidade que é absoluta. Não há a possibilidade, a não ser com o decurso do prazo, de superação dessa inelegibilidade. Vamos para o direito penal. Qual é o conceito de bem jurídico penal e sua função na estrutura do tipo penal? Excelência, o bem jurídico penal diz respeito aos valores sociais que o legislador, enquanto representante da própria população, elegeu como os de maior relevância para a sociedade e para o ordenamento jurídico, a ponto de escolher dar a estes a proteção máxima que o ordenamento jurídico pode conferir, que é justamente a vedação da sua ofensa mediante consideração da conduta como criminosa, com a possibilidade de aplicação de pena. E em relação aos efeitos desse bem jurídico, provocam o efeito de limitação do próprio exercício do poder punitivo, já que só é possível punir condutas que sejam efetivamente ofensivas ao bem jurídico tutelado. Essa medida funciona como uma garantia do próprio cidadão. Em relação ao tipo penal, a eventual não ofensa ao bem jurídico afasta a tipicidade material, de forma que essa garantia faz com que, se no caso concreto não houver efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, não é possível reconhecer a tipicidade material, o que afastaria a própria ocorrência do crime. Muito bem. Então, eu já me dou por satisfeita e o Antônio está liberado. Obrigada. Obrigado. É isso aí, jurista. O candidato Antônio foi bem demais, por isso ele obteve a nota máxima, um 10 redondo. Para que você continue os seus estudos, separei esses 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela para testar seus conhecimentos. Até a próxima, jurista!